Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Mais de 3.000 quilômetros depois, mais de uma semana sem esse cenário, estamos de volta, né, ao nosso QG, a Gravataí, e amanhã já no Beira-Rio, em Porto Alegre, para Inter e Flamengo, depois dessa gira paulista, né, passando por Bragança Paulista, São Paulo, Santos e terminando, né, com 4 pontos em 6 na bagagem nas rodadas do Campeonato Brasileiro. Quero saber se tu gostou da viagem, viu os vlogs já que estão no ar, já deixou o like, já te inscreveu, já indicou o conteúdo para outros colorados, fez tudo isso? Então bora falar do Internacional então, que tem jogo importante contra o Flamengo amanhã à noite no estádio Beira-Rio, vai estar frio pra caramba no Gigante, mas a expectativa é de 25 mil colorados para empurrar o Inter, quem sabe, a colar nos líderes do Brasileirão, afinal a distância pro Palmeiras é de 4 pontos, dá pra buscar, né? É difícil, eu sei, né, o jogo remete a muitas dificuldades. A última vitória do Inter contra o Flamengo foi lá em 2019, né, quando o Sarrafiori fez o gol da vitória no Beira-Rio, e aí em 2021 ganhamos no Maracanã por 4-0, aquele show do Yuri Alberto e o gol do Tyson, o primeiro dele na volta ao Internacional. Vamos projetar um pouco desse jogo e quero falar também sobre negócios do Internacional. Troca do Galhardo pelo Bruno Mendes, pode acontecer? Vamos falar sobre isso, gente. Deixa eu pedir então que tu deixa o like, como sempre, né? E te cadastra na OneXBet, quem sabe a fezinha no Inter amanhã, uma combinadinha com vários jogos, tem jogo do Grêmio na segunda-feira também, já bota junto a vitória do Sport Recife, dá um bom palpite. E o link tá na descrição aí para que você possa ganhar crédito dobrado no teu primeiro cadastro. E reduza, se tem um contrato de financiamento de veículo ou até mesmo de empréstimo e está pagando 2 ou mais vezes o valor em juros, chama eles e pede avaliação gratuita do teu contrato. Link na descrição aqui também. Vamos falar sobre o Inter, gente, porque o Inter tá treinando hoje à tarde e é o único treino, bem dizer, pro jogo contra o Flamengo, né? O Mano comandando essa atividade, o Inter que retornou na quinta-feira, mas fez um treino num hotel, né, em São Paulo, na quinta, não teve muito tempo de trabalho, e ele não vai ter à disposição o Edenilson, né, uma baixa importante no jogador que é titular desse time do Internacional. Por outro lado, volta o Wanderson, e aí as coisas meio que se encaminham, né? A tendência maior é pelo Rodrigo Dourado. Eu tô vendo alguns colegas falando em Maurício, falando em outros jogadores. O que eu ouvi lá em São Paulo ainda é que o Rodrigo Dourado com o Gabriel, eles dão uma liberdade pro pessoal de meio criar e não ter que marcar muito, né? Porque aí tu tem Alan Patrick, Wanderson e Depena e mais o centroavante. Agora, se tu coloca Gabriel e Depena, ou Gabriel e Maurício para formar esse meio campo, tu tem que contar com a obrigação defensiva do Edenilson, tem que contar com a obrigação defensiva do Alan Patrick, e não é muito a deles, né? O Edenilson é tratado como volante, mas só pelo torcedor do Inter, que ele não é volante, né? Ele é um meia, ele é um jogador que tem muita liberdade para jogar, para atacar, para pisar na área, e ele tem uma velocidade de recomposição, mas não é um marcador, o Edenilson, né? Deixou de ser no Inter há bastante tempo. Por isso que eu acho que a troca é simples. Sai o Edenilson, entra o Rodrigo Dourado. Na frente é a principal dúvida, a ver a condição física do Alexandre Alemão. Se ele tiver 100%, ele deve começar esse jogo. E aí o Inter ficaria com o Daniel Bustos, Mercado, o Vitão e o René, Gabriel e Dourado, Alan Patrick, Wanderson e Depena, e lá na frente, essa dúvida então entre o David e o Alemão. Eu ia falar Rodrigo Moledo porque ele deve voltar a ser relacionado, ainda mais com a questão envolvendo o Bruno Mendes, que não completou ainda os 7 jogos, fez 6 jogos contra o Santos, e em tese, enquanto o Inter e Corinthians não se acertarem, ele fica de fora. Ele nem deve ser relacionado para esse jogo contra o Flamengo. Eu vou falar mais adiante sobre o Bruno Mendes e a notícia é boa, já vou garantir para vocês, beleza? O Moledo ele tá voltando de uma lesão muscular na coxa e deve ficar à disposição contra o Flamengo, pelo menos no banco de reservas. Como eu disse, a zaga titular, Mercado e Vitão, o Kaique Rocha no banco, né? Ele que não jogou ainda com o Mano Menezes, e o Rodrigo Moledo ficando como uma alternativa. Ele que vem fazendo alguns treinos já durante a semana que o Inter estava em São Paulo, está se recuperando, claro, falta ritmo de jogo, falta aquela coisa do diário, né? Descanso, concentração e tal, mas de resto o Moledo está bem, né? Ele tem como é que eu posso dizer, uma fortaleza física que ajuda ele nessas lesões, né? Geralmente ele vem mais rápido do que se imagina, especialmente quando se trata de lesão muscular. Lesão de joelho daí já é mais complicado, né? Ligamento é um outro processo e acaba demorando um pouquinho mais.
Sobre Bruno Mendes, gente, hoje o presidente do Corinthians, do William Monteiro Alves, e o Alessandro, que foi jogador do Grêmio agora, né? Multicampeão com o Corinthians, hoje executivo da pasta do futebol lá do Corinthians, eles deram uma entrevista e confirmaram que o Corinthians recusou a terceira proposta do Inter pelo Bruno Mendes. Mas o que isso significa? Significa uma coisa boa, porque o Alessandro disse que o Inter está se aproximando do valor que o Corinthians considera o ideal. E esse valor deve ser os 3 milhões e meio de dólares por 35%. O Inter tentava diminuir esse valor ou aumentar o percentual, mas de fato é o que o Corinthians quer, né? O Inter entende que perder o Bruno Mendes agora seria muito ruim, porque é um cara que já tá adaptado, identificado com o torcedor, é titular do time do Mano Menezes. Se tu vai ao mercado, talvez tu gaste mais do que isso, né? Então manter o que já tá dando certo é um bom caminho, mesmo que seja caro. Mas se a gente for fazer um comparativo, né? 3 milhões e meio de dólares, hoje, até vou pegar a cotação do dólar aqui para não falar besteira com vocês, tá? Pegando a cotação do dólar, 3 milhões e meio de dólares são 17 milhões de reais. O Inter pagou 11 pelo David, né? Que até agora não deu certo. Então, o pensamento ele tem que ser assim. Eu sei que é um zagueiro caro, que talvez não esteja nas posses do Inter, mas parcelando esse valor e ficando com uma garantia de um zagueiro que é bom, que é líder, que é teu, já é meio caminho andado para não ter problemas ali na frente. Ontem à noite surgiu uma especulação de que o Thiago Galhardo poderia ir para o Corinthians. Afinal, o Corinthians acabou de rescindir com o Jô, né, atleta que estava num pagode aí, enquanto o Corinthians perdia para o Cuiabá, dando risada. Bom, vocês conhecem o Jô da passagem pelo Internacional, não foi nada muito diferente do que a gente viu nesse episódio. Só que o Alessandro, ele descartou, olha, o Galhardo poderia ser uma boa? Poderia, né, mas é um cara, né, que nós não queremos. Nós queremos dinheiro, cash, money, é isso que eles querem, não querem jogador nenhum envolvido na troca. Se especula que o destino do Galhardo seja o Ceará, né, onde jogava antes de vir para o Internacional, inclusive, né? Então é isso, gente, tudo se encaminhando para que o Bruno Mendes, como eu disse pela manhã, permaneça aqui no estádio Beira-Rio, mas amanhã ele não joga contra o Flamengo, enquanto pelo menos não tiver tudo acertado entre o Inter e o Corinthians. Beleza? Tu gosta da permanência do Bruno Mendes? Escalaria quem? Alemão ou David? Deixa aqui no comentário e como sempre eu peço, né, like e inscrição. Tamo junto, gente. Tchau!